Está no ar o Jornal da Noite da MBC-TV, edição de sábado, 9 de agosto. Vamos a seguir acompanhar as principais notas informativas que marcam a atualidade nacional. O presidente zimbabuiano Emmerson Mnangagwa encontra-se desde hoje em Moçambique para uma visita de trabalho, tendo já escalado a província central de Manica. Durante a visita, o chefe do Estado zimbabuiano vai manter um encontro com o seu homólogo moçambicano, Daniel Chapo, para abordar matérias de interesse comum, com destaque para o estreitamento dos laços de cooperação e amizade entre os dois países, refere um comunicado da presidência enviado à redação da MBC-TV. Esta deslocação insere-se nos esforços contínuos de reforço das relações bilaterais e de promoção de parcerias estratégicas em áreas de benefício mútuo para os povos de Moçambique e do Zimbábue. Fica para trás esta informação. Vamos a seguir agora com outras notícias. O presidente da República, Daniel Chapo, anunciou ontem para o dia 28 de agosto a realização de uma oração coletiva pela paz. Segundo o chefe do Estado, o momento de oração vai incluir recolhimento espiritual como símbolo de unidade nacional. Para Chapo, a oração faz parte do pacote de soluções para a busca de reconciliação dentro da iniciativa designada Moçambique Primeiro, promovida pelo Conselho Cristão de Moçambique e pela Igreja Evangélica Africana. Promovida pelo Conselho Cristão de Moçambique e Igreja Evangélica Africana, a iniciativa Moçambique Primeiro foi criada para contribuir na identificação de possíveis soluções destinadas à mitigação da pobreza, redução da dependência externa e promoção de reconciliação dos moçambicanos. Nesta que é mais uma audiência concedida aos representantes deste projeto social, o Presidente da República, Daniel Chapo, partilhou a necessidade de realização de uma sessão de oração coletiva pela paz no próximo dia 28 deste mês. Quero primeiro elogiar esta grande iniciativa, Moçambique Primeiro. Moçambique Primeiro por uma razão muito simples. Cada um dos moçambicanos percebesse que antes das nossas diferenças, sejam elas étnicas, culturais, religiosas, políticas ou qualquer outra, se colocarmos realmente Moçambique em primeiro lugar e depois vir o resto, tenho certeza absoluta que será fácil o processo de paz e reconciliação que todos nós queremos para a estabilidade política, econômica, social do nosso país e, consequentemente, a segurança e a paz, que são as condições fundamentais para desenvolvermos o país. Não há nenhum país do mundo que possa desenvolver sem paz e segurança. E a paz e a segurança que estamos a falar aqui não é só o calar das armas. As armas podem calar do rumo ao Maputo, mas se a violência continua, o ódio continua, não haverá paz. Então quero neste momento agradecer bastante esta visão, esta iniciativa que os nossos líderes religiosos têm. O Bispo Rodrigues Júlio Dampo, presidente do Conselho Cristão de Moçambique e representante da iniciativa Moçambique Primeiro, apelou ao chefe do Estado para se envolver ativamente nas ações de mobilização das pessoas para o grande momento de reflexão profunda, coletiva, para a busca de uma saída diante da necessidade de consolidação da tolerância e convivência pacífica entre os moçambicanos. Convidar Sua Excelência a fazer parte do Moçambique Primeiro, que já é, na divulgação, no convite, no encorajamento do povo, para que realmente no dia 28 possamos todos nós estarmos nesta oração. Nós acreditamos que se a nação voltar para Deus nesta oração e nos próximos dias, Deus também voltará para nós.
Agendada para o dia 28 deste mês, a iniciativa prevê que a partir das 18 horas todos os moçambicanos observem 5 minutos de silêncio e recolhimento espiritual, num ato que vai simbolizar a unidade nacional e compromisso para com uma paz duradoura num país que há cerca de 5 meses registrou momentos de grande tensão político e social, resultante das disputas pós-eleitorais de outubro último. O arcebispo de Nampula, Inácio Saúri, manifesta preocupação com a duração da guerra em Cabo Delgado e apela ao amor pelo país como caminho para pôr fim, de uma vez por todas, ao terrorismo naquela província. Desde 2017, Cabo Delgado vive sob a ameaça do terrorismo, uma situação que alterou profundamente a vida de mais de 1.300.000 moçambicanos. De nativos passaram a deslocados internos e refugiados, espalhados pelas províncias de Nampula e Niassa e também no vizinho Malawi. Segundo o arcebispo de Nampula, Inácio Saúri, é urgente encontrar uma solução para este conflito. A questão da guerra em Cabo Delgado, não é? Terrorismo, desde 2017, outubro de 2017 até agora, e até aqui, pelo menos que eu saiba, né, como simples cidadão comum, parece não ainda haver pistas que nos mostrem um futuro próximo do fim desta realidade. Então é um grande problema. Sem apontar nomes, o arcebispo apelou ao amor à pátria como elemento essencial para erradicar de forma definitiva a guerra em Cabo Delgado. Então, se fomos capazes de conquistar a independência, colonialismo português com tropas, foi possível. Eu penso que os moçambicanos, sim, é uma questão de boa vontade, de abertura do coração, de sinceridade, de amarmos o nosso país, é o que eu penso. Até maio deste ano, mais de 25.000 pessoas foram obrigadas a abandonar Cabo Delgado, fugindo à violência de um terrorismo que dura quase uma década. O presidente da Bolsa de Valores de Moçambique revela que sua entidade vai lançar este ano os Green Bonds, instrumentos financeiros destinados a financiar projetos de investimentos alinhados com práticas comerciais favoráveis à conservação de recursos naturais. A par desta novidade, Pedro Cossa revelou que o Código de Valores Imobiliários está em revisão para permitir que mais instrumentos financeiros sejam usados em benefício do desenvolvimento da economia nacional. Pedro Cossa falava esta quinta-feira em Maputo, no contexto do lançamento da nova identidade da Bolsa de Valores de Moçambique. A Bolsa de Valores de Moçambique está a evoluir em total alinhamento às práticas internacionais. Isso verifica-se não somente a nível da sua identidade, como nas expectativas das empresas, as principais destinatárias das ações do mercado de capitais, segundo refere Lionel Tomo, gestor e corretor de bolsa. Esse tipo de mudanças que está associada à passagem do Instituto, de uma gestão mais de características de Instituto para uma gestão de uma SA, de uma sociedade anónima, ela traz um claro benefício da transparência. E nessa perspectiva, isto vai trazer maior dinâmica da maneira como as empresas a operar em Moçambique olham para os mercados de capitais e particularmente para a Bolsa de Valores de Moçambique. A aposta no digital configura a nova abordagem da Bolsa de Valores na sua nova figura de sociedade anónima, refere Raimundo Matul, administrador do Instituto de Gestão de Participações do Estado, IGEP. Há toda uma mudança estratégica, uma mudança estrutural, em que, por exemplo, a Bolsa vai ter uma plataforma eletrónica, em que vai ser possível fazer transações eletronicamente. É um investimento grande que a empresa vai fazer nos próximos 3 a 5 anos, mas vai mudar completamente a maneira como lidamos com a Bolsa. Vai estar muito mais próximo às empresas, porque também é uma empresa, é gerida como são geridas as empresas. Isso facilita a compreensão das necessidades das empresas, particularmente em termos de utilização da Bolsa como instrumento de financiamento. A Bolsa de Valores de Moçambique prevê lançar este ano os fundos verdes
destinados a estimular projetos de investimentos na área da proteção do clima, revela o presidente da Bolsa de Valores de Moçambique, Pedro Cossa. Os Green Bonds, praticamente, creio que a proposta já foi submetida ao governo através do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique está a liderar este processo e creemos que até o final do ano teremos Green Bonds. Esta é uma boa nova para nós, para os moçambicanos que querem investir neste setor. Pedro Cossa acrescentou que o mercado nacional vai registrar maior dinâmica com a implementação do Código de Valores Imobiliários. Estamos a pensar em muito mais instrumentos financeiros e acreditamos que com a revisão do Código de Valores Imobiliários que está em curso neste momento, poderemos sem dúvida alguma abrir espaço para que os fundos de investimento possam ser usados, para que possam ser usados mais alternativas de investimento na economia. Criada há cerca de 25 anos, a Bolsa de Valores de Moçambique é totalmente financiada pelo Estado moçambicano. O PCA da Bolsa de Valores de Moçambique, Pedro Cossa, diz que a lei das parcerias público-privadas, que determina a obrigação da dispersão de capital em bolsa, não está a ser respeitada pelas empresas. O fato reflete-se na resistência das empresas das indústrias extrativas em aderir ao mercado de capitais em Moçambique. E sobre este assunto, o corretor financeiro Lionel Tomo sugere que o governo deve adotar medidas que obriguem as empresas do setor mineiro e de energia a alistarem-se no mercado de capitais nacional para dinamizarem a economia e o desenvolvimento. Apesar do país estar a registrar crescimento de investimentos na indústria extrativa, grande parte das empresas desse setor não estão cotadas na Bolsa de Valores de Moçambique. Trata-se de uma situação que resulta do incumprimento da legislação sobre parcerias público-privadas em vigor em Moçambique, segundo refere o PCA da BVM, Pedro Cossa. Nós temos uma lei, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas, que foi aprovada em 2011. Esta lei, infelizmente, não está a ser cumprida. As empresas já deviam estar admitidas à cotação em bolsa. As parcerias público-privadas, os projetos de grande dimensão, as concessões empresariais, este grupo de empresas já devia estar admitido à cotação em bolsa através da dispersão, permitindo que houvesse dispersão de 5% a 20%, conforme está estabelecido na lei. O que nós devemos fazer agora é trabalhar com o governo, por forma a regulamentar esta lei, para permitir que os moçambicanos possam fazer parte deste grupo de empresas e possam se sentir donos também dos recursos, através, não só por serem recursos que jazem no subsolo dos moçambicanos, mas também porque somos parte do investimento. E isto deve acontecer e temos fé de que a qualquer momento o governo vai dar este passo. O corretor financeiro Lionel Tomo sugere a tomada de medidas que passem pela obrigação das empresas do ramo da indústria extrativa para aderirem ao mercado de capitais nacional. O que eu tenho visto a nível de alguns países da região é alguma medida de política mesmo económica do governo, no sentido de determinar que alguns setores mais nevrálgicos das economias, por exemplo, o setor energético, o setor mineiro, portanto, que estes setores sejam obrigados a alistar-se em bolsa. Então, eu falo particularmente da Tanzânia, que teve a sua bolsa completamente, com uma dinâmica de destaque muito superior depois dessa medida do governo, porque isso obrigou as empresas ligadas portanto, aos recursos naturais do país, aos principais, a estarem listadas em bolsa. As grandes energéticas, por exemplo, aqui uma EDM, portanto, ter a obrigação de estar listada em bolsa. Isto trouxe também muita dinâmica para os mercados de capitais desses países. Refere-se que na última quinta-feira a Bolsa de Valores de Moçambique inaugurou a sua nova identidade visual, tendo na ocasião o PCA da empresa, Pedro Cossa, reiterado o objetivo da BVM de se adaptar às novas exigências do setor financeiro, incluindo
o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Finanças, Carla Louveira, revela que está em curso uma investigação para a descoberta e responsabilização de alguns funcionários da sua instituição que impõem comissão de 10% como condição para pagamento de faturas em atraso referente a contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado. Louveira falava esta sexta-feira à imprensa e na sequência de denúncias feitas por agentes econômicos que revelaram que tais atos ocorriam no Tesouro, área tutelada pelo Ministério das Finanças. Depois de vários anos de um total silêncio e consentimento, alguns empresários decidiram agir, denunciando esquemas de extorsão perpetrados por alguns funcionários públicos afetos ao Tesouro Nacional, impondo comissões de 10% para o pagamento de faturas em atraso e que resultam de negócios contratuais entre o Estado e empresas privadas. Nesta sexta-feira, a titular da pasta das Finanças dirigiu a sessão de abertura da 15ª sessão do Conselho de Fiscalidade. À saída, Louveira foi interpelada por jornalistas para se pronunciar sobre a denúncia de alegados esquemas de extorsão praticadas por funcionários do Tesouro, tendo dito o seguinte: o exercício que nós estamos a fazer é verificar, portanto, um trabalho em 3 linhas de atuação. A primeira linha de atuação é verificar a nível interno como é que nós podemos melhorar os mecanismos de controle interno através de processos e procedimentos que reduzam a articulação direta entre o funcionário do Tesouro com qualquer entidade, portanto, fornecedora de bens e serviços. A segunda linha de atuação é através dos mecanismos de reporte, que poderá ser feito através de denúncia, onde estamos a iniciar uma articulação com a Procuradoria-Geral da República. E terceiro, o que eu diria que eventualmente seja o mais importante, é através do trabalho interno que temos de fazer, da melhoria da ética, de deontologia profissional. Na ocasião, a responsável referiu que já se reuniu com a direção do Tesouro para encontrarem soluções e salvaguardar a imagem da instituição. Estavam mesmo os pontos todos colocados e a nossa maior preocupação que estávamos a levantar é se existem de fato e se confirma de alguma forma este tipo de denúncias que estão a ser colocadas e como é que nós podemos proteger o funcionário do Tesouro para que ele não esteja exposto a questões ou preocupações dessa natureza e como resgatar de fato a confiança, a imagem e a retoma da atividade normal a nível do Tesouro, que não esteja de nenhuma forma associada a qualquer ato ou prática ilícita. Na 26ª sessão do Conselho de Ministros, realizada nesta terça-feira, o Governo avançou que não vai tolerar práticas de corrupção nas instituições públicas, tendo apelado à colaboração de todos para a denúncia destes fenómenos para melhorar a investigação e responsabilização dos respectivos praticantes. São as denúncias sobre corrupção no Tesouro. O jornalista e comentador do programa A Semana da MBC TV, Salomão Moiana, defendeu ser urgente a necessidade de tomada de medidas drásticas para travar-se o fenômeno e acrescenta que é necessária uma investigação credível com recurso à informação do Estado para a descoberta e responsabilização dos implicados nos alegados esquemas de corrupção no Tesouro. Temos que tomar medidas drásticas no sentido de mudar tudo. E eu penso que isso não é tolerável em nenhuma parte do mundo, que dentro do Ministério das Finanças, dentro do Tesouro Público, existam pessoas que desencorajam a classe empresarial de colaborar com o Estado. Porque isto é desencorajar os empresários de prestar serviço ao Estado. Como é que dentro do Ministério pode haver esta teia de corrupção e que lesa milhares de pessoas? Os empreiteiros a ficar 10 anos à espera de pagamento de uma fatura. Que empresa aguentaria isso? Qual é a empresa que aguenta isso? Como é que a empresa se reorganiza depois disso?
E eu penso que não faz sentido que isso esteja a acontecer. Foi Portanto, oportuna essa intervenção. Isto deve indignar o governo, deve indignar o Presidente da República e deve obrigar a uma purga dentro de um determinado organismo onde isto possa estar a existir. Não é exonerar o ministro, porque o que faz isso não é um ministro, é uma TEA que está dentro do seu ministério. É preciso uma investigação. Até pode recorrer aos serviços de investigação e informação do Estado para investigar o que está acontecendo e tomar medidas, porque isto aqui corroe a confiança do público em relação ao governo. O público não confia no governo com isto. Agora, este governo tem que saber com quantas armas é que se guia. Quer dizer, quais são os seus aliados? Extratos do programa A Semana para ver na íntegra amanhã, logo após o Jornal da Noite. É momento de observar uma breve pausa. Voltamos em instantes. Até já. Essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura. Leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau! TMT, o mundo digital em sua casa. Como é que dentro do Ministério pode haver esta teia de corrupção e que lesa milhares de pessoas? Os empreiteiros a ficar 10 anos à espera de pagamento de uma empresa fatura. aguentaria isso? Qual é a empresa que aguenta isso? Cada servidor público, cada dirigente do Estado tem que fazer do seu local de trabalho aquele sítio, o primeiro que vai se destacar por honestidade, por integridade e por bem servir ao país. Um governo não pode dizer que não sabe quem está a lhe atacar. Um governo
governo, Estado moçambicano, com todos esses que tomaram posse aqui, até o diretor-geral do CIS tomou posse, direção provincial do CIS está em Cabo Delgado, está em Nampula, está em todo o sítio, direção de inteligência, contra a inteligência policial, CIP funciona na polícia, contra a inteligência militar funciona no exército. Agora, como é que você não sabe quem está a te atacar? De volta ao Jornal da Noite, o presidente da Autoridade Tributária de Moçambique revela que as receitas fiscais previstas para o primeiro trimestre deste ano foram ultrapassadas em 1,5%, o que, segundo disse, sinaliza a recuperação gradual, mas ainda tímida da economia nacional. Aníbal Mbalango falava esta sexta-feira a propósito da realização da 15ª sessão do Conselho de Fiscalidade, que analisou a evolução do sistema fiscal e da política tributária em Moçambique. Nós, com a arrecadação da Receita Nacional, estamos já a um bom ritmo. Para aquilo que era a nossa meta do período, foi ultrapassada em cerca de 1,5% relativamente à meta programada, e também estamos a verificar um crescimento da receita. Ainda não é o ideal, mas a nossa receita está em crescimento, também comparando com o igual período do ano anterior. O que nós recebemos nas declarações de 2025 é superior, conforme eu dizia, é por isso que a receita também tende a crescer. Nós estamos a ter um crescimento negativo, apesar de ser ligeiro, não mais do que 2%. A secretária de Estado das Artes e Cultura, Matilde Moosha, afirma que o protagonismo crescente da mulher em Moçambique é essencial para o desenvolvimento social e econômico. Contudo, Moosha ressalta que a falta de capacitação e investimento em projetos culturais liderados por mulheres limita esse progresso. O empoderamento feminino e a igualdade de género continuam a dominar o debate público nacional, com os temas a concentrarem-se na busca por melhores condições económicas, sociais e políticas para as mulheres. Matilde Moosha, a secretária de Estado das Artes e Cultura, expressou grande orgulho pelos avanços na inclusão feminina em vários setores. Moosha encara o protagonismo da mulher como um braço estratégico para o desenvolvimento social e económico de Moçambique. As mulheres estatisticamente estão em maior número. Nós estamos a contribuir para o empoderamento da nossa sociedade, para o desenvolvimento do nosso país. Damos voz, criamos espaço, ouvimos os projetos das mulheres, auxiliamos e mentoramos. Há lugares em que as mulheres tradicionalmente não ocupavam esses círculos e que as mulheres são catalisadoras do desenvolvimento social e econômico do nosso país. Hoje nós olhamos e vemos com muita alegria mulheres realizadoras em cinema. Vemos mulheres operadoras de cameraman, mulheres que estão a operar, até tínhamos que chamar camera woman. Então é um espaço que as mulheres conquistaram, as mulheres estão a fazer o seu trabalho e não é um espaço que surgiu, as mulheres conquistaram. Então a participação da mulher está a crescer cada vez mais. Ainda assim, Moosha ressalta que a ausência de capacitação adequada e de investimentos direcionados a projetos liderados por mulheres, pelo menos no setor cultural, constitui um desafio significativo. Capacitação, investimento. A cultura tem um lado das economias criativas. Então as mulheres precisam de muita atenção para que recebam fundos de início de negócio na área cultural e criativa. Então é essa atenção que nós temos que dar e garantir que estes fundos permitem que os negócios das mulheres possam crescer em escala e permitir que mais outras pessoas possam ser empregues pelas ideias de negócio das mulheres nas artes. Além de governante, Matilde Moosha acumula uma trajetória académica sólida. É pesquisadora, docente universitária e especialista em criatividade para inovação e desenvolvimento. Além disso, é autora de diversas obras sobre indústrias culturais e criativas,
consolidando-se como uma referência no tema e também articuladora de políticas culturais inclusivas. Em momento da rubrica Opinião de Elísio Macamo, o sociólogo vai analisar a pertinência do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Boa noite, estimados telespectadores. O Fundo de Desenvolvimento Econômico Local foi oficialmente lançado, como todos sabemos. É uma bela iniciativa e um bom documento da seriedade do novo governo. O objetivo é de financiar iniciativas econômicas locais, gerar renda, promover o empreendedorismo e estimular a economia nos distritos e nas autarquias do país. Eu gostaria, contudo, de retomar as minhas dúvidas sobre a necessidade de pensar diferente, isto é, fazer diferente sem romper com práticas administrativas e institucionais herdadas, parece-me elevar a probabilidade de repetição de falhas anteriores. Portanto, o fundo apresenta fragilidades que me parecem preocupantes, todas elas a ver com o que minua o programa dos 7 milhões, nomeadamente o risco de se tornar mais um instrumento de captura político-partidária, ineficiência econômica e frustração social. O fundo declara como objetivo principal o financiamento de projetos econômicos viáveis a nível local, com especial enfoque em cidadãos e grupos excluídos do sistema bancário formal. Ora, o primeiro problema tem a ver com a definição e coerência dos objetivos. Embora os objetivos sejam politicamente apelativos, eles não parecem se inscrever numa estratégia clara de desenvolvimento local. Não se explicita se o fundo visa inovação, produtividade, formalização da economia ou inclusão produtiva de segmentos específicos, por exemplo, mulheres, chefes de família, pessoas com deficiência, etc. Falta aquilo que nós podemos chamar de teoria de mudança, isto é, como estes projetos avulsos de serralharia, apicultura, hotelaria vão estruturalmente transformar a economia local. E, finalmente, não se clarifica a finalidade estratégica, isto é, se o fundo é um mecanismo de assistência social disfarçada ou uma política pública de desenvolvimento produtivo. Então, apresentam-se várias medidas, dentre as quais a criação de comissões locais de seleção, o apoio técnico à elaboração de planos de negócio e a distribuição de valores segundo critérios de população, área e pobreza. Mas faltam elementos básicos de boa política pública, nomeadamente metas físicas e orçamentárias, indicadores de desempenho e impacto e, a não ser que eu tenha lido mal o documento que circula por aí, falta também um cronograma, mecanismos de aprendizagem e revisão periódica. E há ainda a questão das condições de implementação. O fundo é apresentado como inclusivo e transparente, mas assenta em pressupostos frágeis. Por exemplo, as comissões locais incluem membros da sociedade civil, mas os critérios de escolha não são claros e não parece haver garantias de imparcialidade. Não se conhecem os mecanismos de responsabilização em caso de conflito de interesse ou desvio de fundos e, ademais, não se institui um sistema formal de auditoria externa, publicação de beneficiários, nem mecanismos de reclamação ou de revisão. A experiência do Fundo de Desenvolvimento Distrital, portanto, os 7 milhões, serve de advertência, em minha opinião. Diversos estudos, incluindo estudos acadêmicos e relatórios do Tribunal Administrativo, identificaram a captura por elites locais e partidárias, a atribuição de financiamentos sem critério técnico, taxas de reembolso muito baixas e fraco impacto na transformação econômica local. E este fundo, apesar do novo nome, reproduz muitos dos vícios do passado. O lançamento sem debate público, sem parecer técnico externo e sem escrutínio parlamentar continua a ser emblemático de como se governa mal no país. O governo teria feito história se, antes de lançar o programa, o tivesse submetido a uma ampla discussão para evitar os erros dos 7 milhões, do Sustenta e de várias outras iniciativas bem intencionadas que terminaram mal. Sobretudo a questão da finalidade estratégica, isto é, se é um fundo de estímulo produtivo ou uma política de compensação social, teria beneficiado de uma boa deliberação. E eu não quero ser mesquinho, embora esteja a sê-lo.
O governo proclama querer fazer diferente, mas sem pensar diferente. Eu sei que num país onde boas iniciativas são raras, muitos vão se contentar com pouco e outros vão considerar mesquinho criticar o que parece bom. O problema é que se não formos exigentes, vamos continuar na mediocridade. Uma boa iniciativa aplaude-se com crítica. Saber como lidar com a crítica de forma útil faz parte de pensar diferente para fazer diferente. Por alguma razão, somos um dos países mais empobrecidos do mundo. Explica essa condição a qualidade da nossa governação, porque recursos e gente trabalhadora e inteligente nós temos. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. E com a opinião de Elísio Macamo, colocamos ponto final à presente edição do Jornal da Noite. Foi um prazer trabalhar para si. Continuo com a nossa restante programação pela TV Cabo e pela TMT. Bom fim de semana.